Estimados irmãos e irmãs, hoje nos reunimos para celebrar o mistério de Cristo, que é domingo, o dia por excelência da oração dos cristãos, e unimos a esse mistério a glória e o testemunho dos pastorinhos Francisco e Jacinta Marta. A primeira coisa que devemos ter presente é o fato de a Igreja ter assinalado o dia 20 de fevereiro para a memória litúrgica desses dois santos. Por que dia 20 de fevereiro? Porque no dia 20 de fevereiro morreu a Jacinta, 20 de fevereiro de 1920. Então, por bem, a Igreja achou celebrar os dois irmãos juntos no mesmo dia. E, digamos assim, a coroar esse tríduo preparatório para o Dia dos Pastorinhos, hoje nós queremos olhar para a sua imagem. Queremos contemplar a sua iconografia e buscar ver o quanto essa iconografia, essa imagem dos pastorinhos nos fala do Evangelho. De fato, Francisco e Jacinta são pessoas cheias do Evangelho, porque cheias de Deus. E o que significa a palavra ícone ou a palavra iconografia? A palavra ícone quer dizer imagem. Nós podemos traduzir de modo muito objetivo por imagem. Entretanto, o significado que essa palavra possui vai muito além de uma dimensão informativa. As nossas igrejas têm imagens dos santos, não é verdade? De Nosso Senhor e de Nossa Senhora. E por que as imagens estão na igreja? Por duas razões, sobretudo. Uma razão mais básica e diria menos fundamental, que é a dimensão pedagógica catequética. Olhando para a imagem, nós aprendemos. Olhando para a imagem, a gente, de certa maneira, compreende aquilo que, ao longo dos séculos, Deus fez na vida dessas testemunhas. Porém, existe uma outra significação que considero mais alta e que projeta sentido nessa primeira. A imagem tem também uma função litúrgica ou presentificativa, ou seja, quando estamos diante de uma imagem, de certa maneira, nós nos encontramos ante aquele que a imagem representa. No século IV, São Basílio Magno, que foi bispo de Cesareia, definiu a imagem como presença do representado. Portanto, ao colocar-se ante a imagem de um santo, de Nossa Senhora, no caso aqui dos pastorinhos, nós não estamos apenas ante uma obra de arte. Nós não estamos simplesmente ante uma figura que nos mostra duas pessoas, como as fotografias da nossa casa ou dos nossos antepassados. Nós estamos ante uma presença. Por isso a imagem é janela. O ícone para a tradição da igreja é uma janela que nos põe em contato com o mundo do sobrenatural, com o mundo da eternidade. Por isso que qual o sentido que precisa agir quando se trata da contemplação da imagem de um santo? A visão. Vejam que existe uma primazia da visão sobre os outros sentidos no que diz respeito à contemplação da imagem de um santo. E quando a igreja canoniza alguém, ela diz que aquela pessoa está no céu. E além disso, diz também que a vivência das virtudes presentes na vida daquela pessoa ultrapassa a vivência virtuosa da maioria dos cristãos. Por isso que se fala em virtudes heróicas. Todos nós devemos ser santos. Todos nós devemos viver as virtudes. Agora, os santos que nos são propostos como modelo se deve ao fato de a sua vivência da virtude ter sido uma vivência que supera, por exemplo, a nossa vivência, que acredito ser uma vivência natural, básica. Por isso se fala em vivência heróica. Ao canonizar alguém, a igreja diz, essa pessoa está no céu intercedendo por nós. E além disso, é um modelo excelente, porque viveu acima do normal aquilo que normalmente todo cristão deve viver, na prática da fé, da esperança e da caridade. Consequência disso é a linguagem que a igreja usa para nos apresentar aqueles que estão na glória. Aqui temos uma iconografia. Vocês têm lá atrás o quadro oficial, muito bonito e bem feito, que é a imagem oficial de Francisco e Jacinta Marta.
Aí alguém pode dizer assim: mas nós temos fotografia de Francisco e Jacinta Marto. Eles morreram no início do século XX, já existia fotografia. Temos fotografia, diferente de Santo Antônio, que não existe fotografia, que foi preciso criar, a partir das antigas pinturas, lá um modelo. E por que então que Francisco e Jacinta Marto nós não usamos a fotografia deles? Por que se criar uma outra imagem? Por que se criar esse simbolismo todo? Porque a igreja olha para Francisco e Jacinta Marto como que há ressuscitados. A igreja olha para São Francisco e Santa Jacinta, e não para Francisco e Jacinta simplesmente. Daí que o seu olhar, o nosso olhar, o olhar da igreja para essas duas crianças, precisar ser ajudado por um conjunto de símbolos que compõem uma linguagem que nos ajude a concluir, de fato, eles viveram o Evangelho, por isso hoje reinam na glória. Então vejamos o que a imagem dessas crianças nos diz de Deus e de Jesus Cristo, nelas reluzentes. Primeira coisa, a auréola. Estão vendo esse círculo dourado que recobre a cabeça de Francisco e Jacinta? Isso se chama auréola. A palavra auréola vem de aureum. Aureum em latim quer dizer ouro em português. Então, a auréola vem de ouro porque é dourada, porque é feito de ouro. E por que de ouro? O ouro é um metal nobre. O ouro é um metal que lembra a incorruptibilidade. Nós costumamos dizer, o ouro não enferruja, não é verdade? Então, o ouro lembra a incorruptibilidade, que é o modo de vida dos santos. Os santos já provam a ressurreição. Eles já experimentam a vida incorruptível que nos espera, conforme diz São Paulo na carta aos Coríntios. E a auréola, que é a imagem do divino, porque é redonda, está vendo só? É redonda, imagem do divino, já que o círculo, na tradição simbólica do mundo antigo e também cristão, é uma imagem da eternidade, porque não tem começo e nem fim. Deus é eterno, Deus é infinito e perfeito. Portanto, participação na vida de Deus. Os pastorinhos carregam na auréola os sinais daquilo que os santificaram. Então vejamos lá, a Jacinta, a figura do Papa, o rosário, Nossa Senhora que tem o rosário às mãos, e o Imaculado Coração de Maria. Isso aqui descreve, de certa maneira, o comportamento da Jacinta depois das aparições de Nossa Senhora a si. Jacinta se tornou, como já dissemos aqui em outra ocasião, um modelo de intercessora. O desejo de Jacinta é que ninguém se perdesse. De maneira especial, o seu cuidado para com a figura do Papa, tanto que ela dizia que bom seria que o Papa cá viesse, que o Papa fosse à cova da Iria. Como que profetizando aquilo que depois aconteceria. 4 papas lá já foram. 4 papas lá já foram. Paulo VI, João Paulo II, o Bento XVI e o Papa Francisco. O Imaculado Coração de Maria, a experiência profunda que Jacinta tem com o coração trespassado da Mãe de Deus, e o rosário, portanto, a oração. Os 3 caminhos que se destacam na vida de Jacinta como uma grande intercessora. O Francisco traz na sua auréola a Eucaristia. Se lembram que Francisco é descrito no panorama das 3 crianças e da sua espiritualidade como um modelo de contemplador. É aquele que se destaca na contemplação, que quer consolar a Jesus escondido na Eucaristia. Portanto, a Eucaristia, o anjo de Portugal e a sarça ardente. A sarça ardente, que é uma imagem bíblica do livro do Êxodo, que mostra exatamente essa grandeza de Deus, a inefabilidade de Deus. Deus que arde sobre a nossa humanidade como o fogo ardia sobre a sarça, mas a sarça não se consumia. Deus arde sobre nós quando nós permitimos que a sua graça nos chegue, pela nossa liberdade que acolhe a graça, porém não nos consome, nos renova, imagem da humanidade renovada. Então esses são os símbolos que a santidade de Francisco e Jacinta carregam. Jacinta se destacando pela intercessão, pelo desejo
oblativo de salvar a todos, e Francisco se destacando pela piedosa devoção e amor para com Jesus escondido, a Eucaristia. É o contemplativo por excelência. Então quer dizer, contemplar a Deus é condição para que cheguemos ao céu. Amar o próximo é condição para que cheguemos ao céu. As duas coisas não podem estar distantes uma da outra. É o que nos dizia o Evangelho hoje. Outro elemento importante, observemos os rostos. São rostos luminosos. Veja que existe uma luz que vem de fora, uma luz que está projetada sobre esses rostos. Moisés, lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, quando tinha os seus diálogos com Deus no alto do monte e descia para de novo estar com o povo, diz que Moisés trazia o rosto luminoso. O rosto de Moisés brilhava tanto que quem o contemplasse tinha os olhos a arder, né? Chegava a incomodar os olhos. O que significa isso? Que quando a gente contempla, de certa maneira nós nos apoderamos daquilo que é contemplado. Vejam bem, em Francisco e Jacinta brilha Deus mesmo. Essa luz que está no olhar de Francisco e de Jacinta é a luz da glória que eles contemplam em Maria, que em última instância é a glória de Deus. Ou seja, a relação de Francisco e Jacinta com Deus e seu mistério através de Maria não é uma relação exterior, mas é uma relação totalmente e perfeitamente interior. Eles são parte integrada desse caminho de salvação que em Fátima se abre para o mundo, nos ensinando que nós também precisamos carregar em nós aquilo que nós contemplamos. Ou seja, o Deus que nós contemplamos na liturgia, na palavra, na vida, precisa reluzir em nós. Então são feições ressuscitadas. A orientação do olhar também nos diz, vejam, Francisco olha para o alto, como que traduzindo no olhar o sentido que tem a primazia nessa dinâmica da contemplação da fé, aquilo que ele assumiu como regra de vida. Francisco olha a Deus para que Deus possa nele penetrar, nele estar. O olhar de Francisco não é um olhar, digamos, desapercebido ou um olhar meramente a observar. É um olhar de entrega, que se faz intercessão. Olha para Deus como que se desinteressando do mundo no sentido de pecado, de coisa que nos tira do caminho certo. Precisamos também nós desta verticalidade. Vejam que o olhar de Francisco é um convite para que a gente olhe para cima. É um convite à verticalidade, que nos leva reverentemente a reconhecer e a adorar Deus em seu amor. Depois o olhar de Jacinta, que tem um movimento contrário. Se Francisco nos chama à verticalidade, Jacinta nos projeta na horizontalidade. Jacinta olha para quem a olha. Francisco nos convida a olhar para cima, onde Deus está. Jacinta olha para nós, como que nos advertindo e ao mesmo tempo nos consolando, porque o olhar dela é o olhar daquela que se compromete e que deseja que todos sejam salvos. Esse olhar se torna melhor compreendido quando nós consideramos os rosários. Veja, o rosário da Jacinta é empunhado como que sendo um escudo. Jacinta olha nos interrogando e nos dizendo ao mesmo tempo: cuidem com a vossa salvação, não vos deixe perder, e nos apresenta o escudo que nos pode ajudar a viver a salvação. O rosário, que é um compêndio do Evangelho, e é a oração prescrita e cultivada por Fátima. Então, a imagem da Jacinta é uma imagem muito mais, digamos, desperta, que nos lembra aquilo que São Paulo escreve: não deixei passar em vão a graça de Deus. Não deixeis passar em vão a graça de Deus. Veja que essa atitude do Evangelho que nos prega a penitência mais que isso, nos prega a vigilância. Estais sempre vigilantes. A imagem de Jacinta evoca isso.
o desejo por salvar o mundo como um atender a essa vigilância que o Evangelho pede. O Francisco, por sua vez, traz o rosário com a mão estendida. Durante a oração, Francisco reza. Veja que existe uma sintonia entre o seu corpo, o seu olhar e a realidade para a qual o seu corpo e o seu olhar apontam, que é o céu. Então, Francisco está muito ereto, não sei se vocês percebem, depois pode olhar o quadro lá atrás, Francisco está muito ereto, muito reto, como que lembrando esse nosso dever de fato de fincar os pés na terra, mas crescer a ponto de tocar o céu, que não haja em nós atalho, que haja sempre essa retidão, esta capacidade de comunicação perfeita entre nós na terra e o céu que nos espera. E o terço de Francisco é a oração que faz essa ponte, esse caminho. Depois temos outros dois símbolos cósmicos, o Sol e a Lua. O Papa Bento XVI definiu os pastorinhos como candeias que Deus acendeu para iluminar o mundo na sua hora de treva, né? Muita gente os definiu assim, na verdade. Antes já de Bento XVI falar, já havia toda essa metáfora para se referir aos pastorinhos como candeias que Deus acendeu. Mas aqui na imagem aparecem essas candeias. Inclusive o relicário que no dia da canonização se levou ao altar eram duas candeias, como essa e dentro a relíquia. A imagem da candeia que lembra o arder, o iluminar. Aqui temos o sol nas mãos de Francisco e a lua nas mãos de Jacinta. Por que isso? As crianças do tempo de Francisco e Jacinta e Lúcia costumavam chamar o sol de candeia de Nosso Senhor, a lua de candeia de Nossa Senhora, as estrelas de candeia dos anjos. A própria Lúcia conta nas memórias que nos dias de verão eles ficavam sentados lá no alpendre esperando que a candeia fosse acesa, né? Ou seja, as estrelas, que os anjos acendessem suas candeias e Nossa Senhora e por aí vai. A Jacinta dizia assim: eu gosto mais da candeia de Nossa Senhora, porque não machuca os olhos, a lua. O Francisco dizia: eu prefiro a candeia de Nosso Senhor, o sol. Então, Francisco carrega o sol. O sol na Bíblia, o sol no Novo Testamento e também para os padres da igreja, é um símbolo por excelência que se refere a Jesus Cristo. Zacarias, pai de João Batista, lá no capítulo 1, versículo 78 do Evangelho de Lucas, define Jesus como o sol nascente, o sol oriente, o sol que dá vida e que nos visita. Francisco carrega Jesus nessa candeia. A Jacinta carrega a lua, que é um símbolo de Nossa Senhora, mas é também um símbolo da igreja. Os mais antigos padres da igreja olharam para a lua e diziam: esse astro é símbolo da igreja. A igreja que está no tempo, como a lua que rege o tempo, porque tem as suas 4 fases e com isso ela dá ritmo ao ano, ao mês e às festas e por aí vai. Também a igreja que peregrina sobre o tempo, que cresce, que sofre, que se gloria. A lua é uma imagem sua. A lua não tem luz própria, diziam os padres, ela precisa da luz do sol, que é Cristo. Portanto, a Jacinta carrega aqui um símbolo que lembra a Virgem Maria, mas também lembra a igreja, e sobretudo a igreja no caso da iconografia, porque na auréola de Jacinta está a figura do Papa, se lembra? A intercessão de Jacinta pela igreja. Portanto, a iconografia dessas duas crianças nos lembra que nós precisamos, para ser santo, carregar Jesus, Francisco. E além disso, carregar aquilo que pertence a Jesus, Jacinta. E os dois estão juntos. Por vezes nós fazemos um dissídio, nós queremos carregar Jesus sempre, mas não queremos carregar aquilo que pertence a Jesus. A igreja foi ele quem fundou. O próximo, o mandamento do amor ao próximo, foi ele quem nos deixou. E tantas coisas mais que o Evangelho nos conta. A iconografia deles, então, nos leva a essa prática concreta da fé, que nos ajuda, de fato, a fazer da vida
uma constante e profunda proclamação dessas obras maravilhosas que Deus faz na vida daqueles que acreditam. E, para finalizar, pode baixar, Denilson, veja que não existe, eles não têm chão, né? É estranho uma imagem que não tenha chão, eles não pisam no chão. O fundo é verde, imagem da cova da Iria, espaço no qual se deu essa mariofania, que é também cristofania, porque Cristo ali se dá. Imagem batismal, o verde lembra o batismo, o verdor da vida cristã que brota naquele que é batizado. A antiga cor que se usava na liturgia batismal não era o branco, era o verde, por conta dos neófitos, das novas plantas que são os novos cristãos que nascem na pia batismal. E eles não têm chão. Por que não tem chão? Por que não estão pisando no chão? Porque eles estão no céu? Não, porque a sua intercessão alcança o mundo inteiro. Porque a sua intercessão, a sua missão, o chão que agora eles pisam, é o chão de toda necessidade humana. Onde existir necessidade humana e onde a ação de Deus alcançar, portanto, o infinito do mistério, é chão para Francisco e Jacinta pisar. É chão para os santos pisarem. Estão vendo como é bonita a imagem dessas duas crianças? E como nós podemos extrair disso orientações muito práticas e concretas para a nossa vida? O santo é aquele que traz a cabeça ornada pela auréola, porque Deus foi por ele acolhido. E é também aquele que traz o pé livre de limites, não ter chão sob o pé, quer dizer, é livre de limites, como o ressuscitado. Que nós também possamos cada dia ir nos desprendendo desses limites que por vezes nos amarram e que nos consideremos já na terra cidadãos do céu, com uma missão muito grande que vai além de nós, além da nossa casa, além da nossa cidade. Uma missão que ultrapassa e valendo-nos da oração, que nos faz presente em qualquer lugar, imitemos Francisco e Jacinta, para que também nosso olhar seja luminoso como o deles e o nosso nome um dia seja glorioso, não por mérito nosso, mas porque acolhidos no céu como eles foram, nos tornaremos partícipes plenos dessa glória bendita de Cristo que na liturgia e na fé nós antevemos e celebramos. Francisco e Jacinta Marto, rogai por nós.